Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos, mais uma quinta-feira, quinta de Evangelho, quinta de melhorar o astral. Iris está tão animada hoje. Eu sempre estou animada. Tão feliz. Animada é meu nome do mês. Vem no trânsito tão em paz. Nem parece ela. Eu não vim dirigindo, né? Não, mas você vem dando pitaco. Não, mas olha só, olha a minha blusa aqui. Lua. Então, lua. Todas as fases da lua, tô numa fase boa. Do Raimundo, da mulher de fases. Mulher de fases. Eu tô na fase boa. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Ó, agora eu vou pedir no início. Passa lá no YouTube, dá o like, curte, compartilha. Vai no Facebook, na página do Quintas do Evangelho, curte, compartilha. E também pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp aqui da rádio. Cadê o WhatsApp da rádio? Pega aí pra mim. Olha, o Sheilinha vai entrar de férias, mas já tem ali... Uma substituta. Tá treinando hoje. Que vai ser ótima, com certeza. Telefone fixo 33861400. 33861400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que eu já tô ligadinha nele aqui, é 984867633. 984867633. Gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Na live de segunda-feira, a internet caiu, a live caiu no primeiro momento. Depois eu recebi 5 notificações do Face dizendo que estava que a live estava indo contra a política da plataforma, falando de Jesus. Ah, é? 5 denúncias. E eu falei assim, se virar moda isso, ferrou, né? Porque nem de Jesus a gente pode falar mais, vai começar a ficar difícil, né? E aí, o tema de hoje, qual é o tema de hoje? O que fazemos do Mestre? Essa é a pergunta que tem muito a ver, né, com o que aconteceu na live de segunda-feira. Nós estamos precisando do Mestre mais do que nunca. E estamos recebendo uma força contrária muito grande do mal, querendo apagar Jesus do planeta. Não vão conseguir. Quanto a isso, a gente pode se tranquilizar, não vão conseguir. Mas vão dar trabalho, e já estão dando trabalho. Então, o que fazer do Mestre hoje caiu, né, veio a calhar de maneira maravilhosa com o que tem acontecido. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: "Você é rei dos judeus?" Respondeu-lhe Jesus: "Tu dizes." Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: "Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você?" Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão, que ali estava reunido: "Qual destes vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo?" Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: "Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele." Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: "Qual dos dois vocês querem que eu solte?" Eles responderam: "Barrabás." Perguntou Pilatos: "Que farei então com Jesus chamado Cristo?" Todos responderam: "Crucifica-o."
Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. E aí, Hernani? Bem, eu tenho uma opinião, né? A gente já conversou sobre esse tema, né? Acho que essa passagem de Pilatos, Jesus sendo entregue, ele lavando as mãos, é uma das coisas mais famosas dentro da doutrina cristã, porque justamente é o ápice da paixão, né? E a gente gravou muito na história da humanidade a crucificação. Tanto que a cruz era um símbolo super pejorativo, de dor, de angústia, né? Era uma das formas mais cruéis de pena capital, né? Romana, e acabou se tornando o símbolo do cristianismo. Então, no fundo, conhecendo o nível espiritual que nós temos e tínhamos no planeta naquela ocasião, um planeta primitivo, o plano espiritual sabia que precisaríamos de um Marte. Não adianta Jesus vir aqui fazer todos os milagres, dar todos os ensinamentos, fazer todas as passagens que ele passou, a beleza, a poesia do Sermão da Montanha, que Gandhi falou que poderiam se queimar todos os livros, se sobrasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade já estaria salva. Quer dizer, tudo isso, toda essa poesia, a beleza, a pureza, não estaria marcada na nossa consciência, na nossa imagem, na nossa ideia, né? Não conseguiríamos passar de pai para o filho, para os netos e para a humanidade se não houvesse a crucificação, o martírio. E o martírio ele precisava ser cênico, né? Precisava ser grotesco, precisava ser sofrido, que é o que todos os grandes filmes sobre Jesus mostram, né? 90% do tempo é o martírio. É a entrada dele, é a entrega dele, é a traição, né? Qual de nós, enquanto criança, não lembrava da Semana Santa por causa da sexta-feira da paixão, né? Por causa da crucificação, de malhar o Judas, né? Então, o tempo todo, a gente gravou essa parte cruel da história, que é o menos importante. O mais importante é todo o ensinamento, é a comprovação do plano espiritual, é a evolução espiritual, é o Consolador que ele envia anos depois, né? Essa parte fica para marcar a humanidade. Então já estava previsto, né? No Monte da Transfiguração, quando Pedro, né, propõe fazer uma casa para Moisés, para Elias, etc., que Jesus recebe a mensagem de que ele tinha que passar pela dor, pela traição e pela crucificação. Naquele momento ele fala: Pai, então que eu beba desse cálice, esse cálice de dor, esse cálice de crueldade, coisas que ele poderia ter evitado, mas que ele precisava passar para marcar a humanidade. É naquele momento que o plano espiritual coloca na nossa consciência que ele morreu por nós. Na realidade, ele morreu por nós daquela forma para que nós gravássemos isso no futuro. Então, toda essa passagem da lavagem da mão, da escolha de Barrabás, da forma que se propõe e que se passa, e depois as alegorias colocadas ao redor disso, do que o povo falou, e aí você vê o romano querendo defender a posição dele: eu lavo minhas mãos, a decisão foi do judeu. Os judeus depois querendo se defender, porque essa história gerou complicações enormes, né? Durante todo o mundo. A perseguição judaica na Segunda Guerra muito se dá em cima disso, dessa passagem, de entregar Jesus, de colocar, né, o símbolo máximo do cristianismo, a dor. Então, olha, Jerusalém provavelmente caiu algumas vezes e foi invadida pelos cruzados, depois pelos muçulmanos, tudo por essa passagem. Então, olha o quanta guerra, quanto problema foi criado posterior a isso. Então, isso estava preparado para acontecer, né? A transfiguração no monte era a preparação de Jesus para que esse escândalo, como ele sempre dizia, acontecesse e ele não o evitasse. Tudo que ele passa na cruz e que ele fala prova isso. Olha, eu sei que eu poderia não passar por isso, era só eu falar alguma coisa, era mudar, etc., mas eu tenho que passar, por isso ele se cala. Então isso é algo programado pelo plano espiritual para que acontecesse o martírio e nós conseguíssemos no futuro estar conversando sobre as coisas mais importantes que se passaram, né, que foram os ensinamentos do Cristo, quem ele era, a posição dele, né, a personalidade dele, né, tudo isso
dependia desse martírio. Tudo isso dependia de se criar um Marte para que a história dele fosse repassada e discutida. O retorno dele, né, na forma que ele volta, aparece para os discípulos, que Paulo leva ele para fora dos domínios, né? A gente fala muito de Paulo aqui, mas Paulo é que leva ele fora do domínio judeu, para os gentios, para fora dos circuncisados. Então tudo isso é programado. Exatamente como aconteceu, talvez uma coisa ou outra não, mas os grandes fatos foram programados e Jesus sabia que isso seria um escândalo, mas que ele precisava passar para o bem da humanidade. Por isso que nós trazemos na nossa consciência que ele morreu por nós, da forma que ele morreu, porque desencarnar ele ia desencarnar. Já era difícil para ele estar os 33 anos na carne, né? A gente leu o livro do Ramatiz, que acompanhou a encarnação de Jesus, ele já suava sangue, ele já tinha dificuldade de ficar nesse corpo, ele não tinha um perispírito para estar entre nós. Isso aqui era um pântano, era um peixe de alto nível, né, no meio de um pântano, que não conseguia mais respirar e estar no meio. Quer dizer, desencarnar ele já estava pronto. Agora, a forma que foi, a marca que trouxe, né, os traumas que trouxeram para os povos envolvidos, para a região envolvida, é que foi programado, para que nós gravássemos isso, para o bem e para o mal. E ele dizia isso, né, vocês ainda vão sofrer muito em meu nome, e ainda terão muitas dissensões, né, Jerusalém vai cair, né? Tudo isso ele previa com a capacidade dele, de que em outro orbe ele já tinha vivido isso, ele sabia. Olha, serão marcas muito profundas na humanidade. Então nós estamos falando de uma das marcas mais profundas da humanidade, que é a forma que Jesus foi entregue, né? Martirizado e crucificado, mas programado pelo plano espiritual, né? Utilizando a nossa ignorância, a crueldade que existia na época, para gravar na história a história do cristianismo, que agora o espiritismo, né, e as novas religiões cristãs vêm trazer de uma forma mais poética, e de que realmente a vida é no plano espiritual, isso aqui é passageiro, e que em algum momento na história nós vamos perceber que ele não precisaria ter passado por isso se não fosse a nossa crueldade de querer ver sempre o ruim, né, o crime, estar sempre apegado às coisas mais cruéis e gravar mais isso pelo nosso estágio moral, estágio que nós ainda vivemos no planeta. Vamos lá. Eu queria... Essa passagem ela tem alguns pontos que eu gostaria muito de discutir com vocês aqui, e eu separei alguns aqui para a gente falar. Primeiro ele fala assim, o governador ficou muito impressionado porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então, o primeiro ponto que eu quero discutir aqui é que Pilatos, provavelmente, ele não estava na sintonia, porque existem dois tipos de erro na nossa vida. Existe aquele tipo de erro que a gente tem certeza que está certo, né? A gente acha que está certo e a gente erra porque a gente acha que está certo. Eu sou assim, é assim que tem que ser, é a minha opinião. Então, trazendo isso para a nossa vida... Alguns dos judeus que estavam ali, alguns dos fariseus, tinham certeza que Jesus estava indo de encontro à lei de Moisés e que ele era nocivo. Uns por interesses pessoais, mas eu acredito até que muitos por estarem iludidos. Então, muitas vezes a gente vê pessoas defendendo posturas, defendendo bandeiras, que elas acreditam que é o certo, né? Que elas estão ali iludidas com aquele momento ou com aquela relação. Vamos dar um exemplo. Paulo de Tarso, quando ele era Saulo de Tarso, ele tinha certeza que tinha que perseguir os cristãos, que aquilo era o certo. Que, na verdade, ele estava defendendo Moisés. Quando Estevão, né, quando Abigail vai encontrar Estevão e ele está lá apedrejado, Estevão olha para ele e diz assim, quem é esse homem? Ele é meu noivo. Abigail responde. E ele diz assim, você deve honrá-lo e amá-lo, respeitá-lo, ele é um homem bom. Ele ainda não conhece Jesus. Então essa frase, sabe, de Estevão, ela é fundamental para que a gente possa entender que espírito era aquele e qual era a intenção de Paulo naquele momento. Não estou dizendo que Pilatos tinha essa intenção, não. Só estou dizendo que ele não estava no mesma vibração que quem estava aprendendo Jesus. Então, naquele momento... Estevão mostra para ela que Paulo era um homem bom, tudo bom? Que Paulo era um homem bom, mas que estava equivocado.
Ele ainda não conhecia Jesus. Quantas pessoas a gente conhece que defendem o aborto, por exemplo, porque ainda não conhece Jesus? Porque ainda não conhece o plano espiritual. Não sabe como é que acontece. Porque não sabe o que acontece com aquele espírito encarnado, que ainda não entende a reencarnação. Então não é que ele seja uma pessoa ruim, ele está defendendo uma bandeira, ele tem toda uma ideia do porquê aquilo está sendo feito. Então falar de Jesus, levar Jesus para a humanidade, nunca foi tão necessário quanto agora, num processo de separação do joio do trigo, no processo de regeneração. Por quê? Porque está na hora da gente separar as pessoas boas das pessoas ruins. E não necessariamente as pessoas boas ou as pessoas ruins estão de um lado ou de outro de qualquer decisão. Porque às vezes o que falta a uma pessoa é esclarecimento, é o conhecimento. Né? Então, isso me chamou muita atenção. A segunda coisa que me chamou a atenção é que a espiritualidade, ela estava tentando amparar Pilatos. Jesus tinha que morrer? Tinha. Ia morrer crucificado? Ia. Fazia parte da programação. Tudo aquilo que o Hernani falou é verdade. A gente precisava do martírio? Precisava. Mas não precisava ter sido Pilatos. Não precisava ter sido Judas. Não precisava ter sido Judas. Então, o que acontece? Ninguém nasce para errar. É isso aí. Ninguém nasce para errar. Aquela coisa assim, eu nasci para servir. Não, ninguém nasce para errar. Ninguém é o braço esquerdo, aquela de Deus, né? Deus me escolheu para São Miguel, para vingar alguém. Não existe isso. Muito pelo contrário. Quando o plano espiritual observou, porque ele diz assim, ele percebeu que estavam entregando ele por inveja. Quando o plano espiritual observou que ele não queria, que ele tinha percebido que Jesus era inocente, o que ele faz? Manda um sonho para a mulher dele, não se envolve. Não faça isso, eu sofri essa noite por causa dele. A Cláudia, né? Não faça isso. Então ele é advertido pelo plano espiritual por excesso de amor e misericórdia divina. Olha, alguém vai se envolver, mas deixa alguém se envolver, alguém que esteja 100% cego. Não, imagina o mentor dessas pessoas, mentor de Pilatos. Sim, claro. Cada um querendo tirar o teu. Deixa alguém se envolver, alguém que esteja convencido, né, que esteja errando, porque está sem informação. Por quê? Quando você tem informação, muito mais será cobrado de quem mais souber. Tanto que Pilatos depois entra numa crise obsessiva que não para de lavar a mão porque ele acha que a mão dele está suja de sangue. Não, você imagina o seguinte, Emmanuel, só por estar próximo de Jesus, né, teve um contato com ele de segundos, minutos, e não ter, né, o reconhecido e aderido, e era uma questão pessoal de Emmanuel. Olha quantas encarnações ele levou sofrendo para recuperar e se tornar o que ele é. Imagina. E ele não fez nada, ele né? Não fez nada, foi só uma questão pessoal, né? Aí Pilatos pergunta assim, que farei então com Jesus Cristo? Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Nessa hora, quando Pilatos pergunta o que eu farei com Jesus Cristo, ele está querendo tirar a responsabilidade dele de governante e passar para o povo. Ele era o governante. Por isso que várias passagens de Emmanuel, inclusive do Jesus no Lar, do Lázaro Redivivo, que fala sobre o governar, é muito difícil ser um governante, qualquer governante. Por quê? Porque ele tem que tomar decisões que ele não pode adiar, que ele não pode passar para o outro, que as decisões são dele, no final, por mais que ele receba influência externa, e que ele vai ser responsabilizado pelas decisões que tomar, ponto. Então, você ser uma pessoa pública, eu digo que tem classes, né? Tanto de evolução espiritual e de bônus horas, como de responsabilidade e de cobrança. Eu costumo falar assim, olha, um professor, por exemplo, se ele fizer o bem, se ele der uma boa aula, se ele for um professor atencioso, se ele direcionar as crianças no caminho do bem, ele ganha um bônus hora triplicado, né? Porque na hora que você conduz as criancinhas, na hora que você conduz as criancinhas a uma melhora, imagina que trabalho bem remunerado não é no plano espiritual. Acho que é por isso que é tão mal pago aqui no plano material, né? A espiritualidade fala assim, deixa que a gente vai pagar aqui.
Quando desencarnar. No plano espiritual, porque o professor, ele é fundamental. Assim como a gente tem, né, os pais como uma missão muito importante, imagina você conduzir uma classe com 20, 30 crianças e você tá todo dia ali falando do bem, falando da cidadania, falando da água do planeta. Não estou falando de religião. Estou falando do bem, estou falando da cidadania, estou falando da ecologia, estou falando de criar, de ajudar a construir indivíduos bons, honestos, éticos. E todo ano fazendo isso. E todo ano fazendo isso há muitos anos. Então, são responsabilidades. Assim como, se você pode fazer isso, você vai para uma sala de aula cheia de adolescente e começa a pregar que a droga é legal, aí você também vai responder da mesma forma como você ganharia o bônus. Porque cada um daquele que você desvirtuar, você vai ser responsabilizado. Não é o culpado, porque cada um de acordo com as suas obras, mas você vai ter lá um peso, né? Assim como todas as pessoas públicas de forma geral. Então, se eu sou uma pessoa pública e eu influencio pessoas, se eu influencio pessoas ao bem, eu tenho lá a minha cota, né, de bem a receber. E se eu influencio ao mal, eu também sou responsabilizado pelo mal que essa pessoa disseminar, porque eu influenciei. Então, Pilatos aqui, ele queria transferir uma responsabilidade que era dele para o outro, mas não conseguiu. A gente sabe que não conseguiu. E aí, ele diz assim, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava iniciando um tumulto, mandou trazer a água, lavou as mãos e disse à multidão, estou inocente, o sangue desse homem é responsabilidade de vocês. Como assim? O que a gente tem feito? Eu não falo de religião, não, nem falo de Jesus, que dá um tumulto danado. Porque, eu vou fugir do tumulto igual o Pilatos fugiu aqui? Essa pergunta de Emmanuel, o que você está fazendo com Jesus? Eu te dou a resposta. O que você está fazendo com Jesus? Você está fugindo igual Pilatos? Você está lavando a tua mão e fala assim, ele que não quer ver? É isso que você está fazendo? No momento em que Jesus está precisando mais do que nunca que a gente fale dele, que a gente fale do bem, que a gente fale do amor, que a gente fale do perdão, que a gente fale do plano espiritual. Então, essa pergunta de Emmanuel é essa, está colocando Jesus na sua vida, mas usando de forma egoísta, só você, teu pai, tua mãe, teu filho? Só você e a sua família? Ou você está expandindo isso? Ou você diz, não, eu tenho fé, tenha fé você também. Não, eu vou orar por você. Não. Por quê? Porque durante muito tempo, os cristãos eram impedidos de pregarem o cristianismo sob pena de parar nos circos romanos. E eles pregavam. E foram parar nos circos romanos. Ninguém aqui vai ser devorado por um leão por falar de Jesus. Mas as pessoas estão evitando falar de Jesus. Eu não falo não, porque as pessoas não gostam, eu não falo porque cria confusão, eu não falo desse assunto, daquele tema, de outro tema, porque eu não gosto de confusão. Quem não gosta de confusão não podia nem estar encarnado, porque só desde a hora que a gente acorda, desde a hora que a gente nasce, é só confusão, né? A confusão começa na fralda, é só confusão. Então, a Pilatos, ele falou, traz uma água aí que eu vou lavar minha mão. A gente está lavando a mão ou a gente está abraçando a confusão? Porque Pilatos podia dizer assim, olha, pensa bem o que vocês estão fazendo. Isso está errado, esse homem é inocente. Eu não vou condenar um homem inocente. Eu quero que me traga aqui alguma coisa que ele tenha feito de verdade para eu condenar ele. Eu não vou crucificar porque uma multidão está me pedindo que crucifique. Cara, Pilatos deve ter pensado nisso até hoje. Mas aí ele pensou, vamos manter o povo que está... se é a morte de um judeu que eles querem, então dê o judeu. Dê a morte do judeu, né? A gente não fala isso aqui o tempo todo, né? Se é a morte de alguém, que aconteça, né? Pode ser melhor. Olha como é que a gente pensa. Então, não é por aí. Quando a gente para pensar nessas questões, o que você está fazendo com Jesus é o que você está fazendo com Jesus na sua vida. Você está trazendo ele para a sua vida, trazendo ele para a sua intimidade, trazendo os seus ensinamentos, vivenciando os seus ensinamentos, levando a toda oportunidade que você tem de divulgar essa doutrina bendita, seja a sua doutrina cristã qual for, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser espírita. Então, essas questões são questões de reflexão muito profundas e que a gente precisa interiorizar. Eu preciso acreditar em Jesus hoje é muito pouco.
Eu preciso vivenciar o cristianismo revivido, redivido em meu coração, no meu núcleo familiar. Mas já chegou no comercial, gente. Eu acho que vocês me boicotaram, aceleraram o tempo. Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando uma passagem que Emmanuel, ele fala o que fazemos do Mestre, o que fazemos de Jesus. Essa passagem ela vem para nos perguntar, para que a gente possa fazer uma reflexão de como a gente está lidando com Jesus na nossa vida. Jesus é aquela coisa assim, abstrata, que está lá na igreja, que está lá no centro espírita, e na nossa casa, na nossa vida, vivenciando, ele está fora? Ou a gente está se revestindo, né, dos ensinamentos de Jesus, trazendo ele para a nossa casa, trazendo ele para a nossa vida, aprendendo que não adianta dar uma de Pilatos e falar assim, ó, tô lavando as mãos aqui, isso aí é contigo. Quando a gente sabe que está errado e a gente se recusa, né, que pode ajudar e não ajuda, porque se você não puder, tudo bem. Então, agora, se eu tenho como resolver, se faz parte de mim, eu tenho que estar lá, né, seguindo o Evangelho de Jesus, seguindo o meu preceito religioso, seguindo a ética moral do Cristo, né? Então, às vezes tem gente que age com muito mais ética moral do Cristo e não é cristão. Quantas pessoas, né, a gente vê que tem uma... E aí o outro que era cristão, que deveria ter, você olha assim, gente, como é que essa pessoa tem essa atitude? Cara, o maior exemplo é Paulo, né? Tinham vários cristãos, né, muito antes de Paulo, tanto que ele perseguiu os cristãos, mas quando ele assume o Cristo, ele fala, eu não vivo mais. O Cristo vive em mim. E ele vai com aquela perseverança dele e muda a história do cristianismo no planeta. Quem não mandou mensagem ainda, o nosso WhatsApp é 984867633, 984867633, o telefone fixo 33861400, 33861400. Pode entrar lá no YouTube, no chat do YouTube. Quem não deu like, por favor, vai lá e dá o like. Eu já falei pra Yasmin, olha, eu tenho que ter mais like do que você. Hoje ela falou assim, ó, cuida bem do meu programa, Yasmin convidados, hein? É muito abusada, né? Ou entra lá no Facebook, na página do Quintas do Evangelho, coloca lá, aproveita, curte, compartilha, tá bom? Vamos ver aqui o que a gente tem para hoje, quais são as mensagens. Kátia Reis, boa tarde, amigos. Iris Hernani, vocês são meu remédio para curar minha alma. Ai, que lindo, amo vocês. Beijo grande, Kátia. Cris Duarte, que está sempre conosco, mandou um boa tarde. Valéria Ribeiro, Sandra Freitas Monteiro, casal lindo, boa tarde. Marilene Melciades também mandou um boa tarde. A Sônia Regina do Rio Comprido, casal 20, boa tarde, paz e bem, amo muito vocês, Jesus amado os abençoe, o nome na irradiação já coloquei. Elizabeth Rezende, boa tarde, estou ouvindo pelo rádio, gostaria de passar os nomes da irradiação, já coloquei todos eles. Ela diz assim, gratidão por tudo, aguardo ansiosa o dia e o horário do programa de vocês. Gostaria de conhecê-los pessoalmente, não tenho com o MAP do Recreio, é longe para mim, moro em Ramos. Se puder, o endereço na irradiação, já coloquei. Eu não sei... Dia 15 de julho tem palestra aqui no MAP da Ilha, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. Ah, você tem? Eu tenho. Ah, legal. Tô chegando mais perto, eu dou o endereço. Tá, então tá bom. Eu vou colocando aqui quando a gente tiver palestras em outros lugares, quem sabe a gente não se encontra, aqui né? Na Ilha é mais perto de Ramos. Um beijo para Rosimar de Anchieta, que mandou um boa tarde. Márcia da Muda,
Vocês foram à Europa, dizem que lá a região é cafona, é Vero? Não, olha, na verdade a gente foi à Itália. Então, como por conta do Vaticano, né, lá ainda é um país, graças a Deus, bastante religioso. Queria mandar um abraço para o Marcelo David de Vila Isabel. Ele mandou uma foto nossa aqui, sempre juntos. Cláudio Albuquerque do Meyer. A respeito do assunto de hoje, a Semana Santa para mim sempre foi de muita tristeza, ainda mais depois de conhecer a doutrina espírita. Penso em como estamos longe de conhecer o amor de Jesus por nós. Porém, creio que devemos seguir em busca do conhecimento espiritual e, consequentemente, conheceremos o amor de Jesus. É isso mesmo. Sempre marca, né, Semana Santa. Eu também, quando criança, ficava sempre lembrando da crucificação. Mas se a gente parar para pensar, a gente se aproxima muito mais de Jesus na Semana Santa do que no Natal. Não, porque a gente começa a ver a Páscoa, né, o renascimento de tudo, né, Jesus, a ressurreição do Cristo. Tudo isso, hoje, para nós espíritas, né, é esperança, é a comprovação da vida espiritual. Né? Ernesto Bozano diz, a crise da morte começa quando? Quando Jesus ressurge, né, dos mortos. Então, tudo aquilo é para no futuro nós começarmos a compreender o que é a espiritualidade, como é que funciona o plano espiritual, o que é realmente importante. Pegar os ensinamentos de Jesus e falar, meu pai e eu trabalhamos cada vez mais, né? Não guarde o amor para as coisas terrenas que a traça e o ferrugem corrói. Então, tudo isso que a gente consegue ver a comprovação no Espiritismo, Jesus falava. E dentro dessas paixões de Cristo, dentro desses filmes, todos esses ensinamentos estão lá. Mas o que marcou no passado, né, o que mais... Tanto é em Hollywood também, né, há pouco tempo, o Mel Gibson, né, fez um filme que era só sofrimento de Jesus. Quer dizer, ainda temos essa crueldade de querer ver o crime. Né, é só você ver na televisão, né? O que mais atrai? Atrai as coisas ainda cruéis, né? Boa tarde, primos lindos, na escuta do programa, como sempre, maravilhoso. Precisamos falar de Jesus, as pessoas estão muito mais materialistas. Já dei meu like, curti e compartilhei. Isso aí, Ditinha, um beijo grande. Vandimar do Jardim América, oi Iris Hernani, mais um programa muito bom, parabéns. Irradiação, já estou colocando na irradiação. Espera aí que a gente está cheio de mensagem legal aqui. Valdec Boaventura, boa tarde, galerinha do MAP. Adriana Maia, boa tarde, amigos. Jesus nos abençoe. Os nomes na irradiação também já coloquei. Ivete Moraes, boa tarde, vocês são demais. Já chego em ritmo de festa. Tânia Fernandes, boa tarde, meu casal preferido. Agora eu gostei. Ivete Moraes, boa tarde, amigos. Elisete Menezes, ótima tarde a todos. Valdec Boaventura, na semana passada não deu para dar bem-vindos de volta ao programa, pois as meninas arrasaram. Ai, que Isso bom. É bullying com os velhinhos aqui, hein? Mas eu fico feliz, eu fico feliz. Tânia Fernandes, Iris, mas é isso que querem, acabar com Jesus. É verdade, mas não vão conseguir. Eu falo, olha, não precisa nem ficar preocupado. Vamos fazer o nosso trabalho, que não tem como. Jesus é o governador do planeta Terra, gostando ou não gostando. Quando desencarna, que precisa de auxílio, de amparo. É ele que vem mesmo. É ele que vai. É ele que manda os enviados dele. Ivete Pereira, boa tarde. Não desistam de espalhar o bem nunca, nunca, né? Por isso nosso programa é o mais ouvido no plano espiritual. Começou. O Ibope já falou. Gente, a modéstia zero do Hernani. Só no plano espiritual. Mara Lourenço, vocês são maravilhosos, obrigado, parabéns. Ivete Pereira, boa tarde, mais uma tarde de ótima companhia. TT, boa tarde, seguimos sempre com Jesus no leme, isso mesmo. Denise Andrade, boa tarde, casal 1000, Deus está no controle de tudo. Muito obrigado por compartilhar conosco esses ensinamentos maravilhosos. Obrigado, querida. Teca TT, boa tarde, amigos, casal lindo, animado, excelente tema. Veveca Moraes, boa tarde, meus amores, só refletindo, concentrada no bem, que bom. Regina Oliveira, boa tarde, queridos irmãos, muita saúde e paz. Moraes Pereira, boa tarde, casal, que risinho das quintas é o meu, né? Cheio de sabedoria em sua fala, Hernani, concordo com sua narrativa. Temos que aprender a ver Jesus com mais humanidade e mudar o nosso proceder com o próximo. Cara, isso é que o espiritismo mais moderno, né? Os autores que eu mais gosto falam o tempo todo.
ver Jesus com mais humanidade. Porque a gente tentava endeusar Jesus enquanto encarnado, mas ele nasceu de E Maria, afasta da gente ele, né? Então ele foi um espírito irmão nosso, Sim. que está milhões de anos à nossa frente, foi o fundador e o idealizador do planeta, né? Junto com espíritos puros, mas ele foi humano aqui no meio de nós, apesar de ser um nível muito acima, o único espírito puro que encarnou aqui no planeta. Célia e John, ouvindo vocês, tenho tido grande aprendizado. Boa tarde. Obrigada. Célia Negrão, de Duque de Caxias. Letícia Moraes, boa tarde, queridos amigos. Já estamos com saudade da Sheilinha. O bom que é só férias. Daqui a pouco ela volta, é verdade. Cristina Bandeira, boa tarde. JPM Peixinhos, boa tarde, queridos. Ainda bem que podemos reencarnar e resgatar o erro do passado. O melhor disso é saber que o nosso guia para essa correção é o amor de Jesus, é verdade. A Gilda, ela falou assim, boa tarde. Se bem entendi, uns erram por convicção equivocada, outros por ainda se comprazer com o mal. Eita lasqueira, é isso. Alguns, eles... convicção, ele erra porque ele acha que aquilo é o certo. Outros, porque se comprazem no mal. Erram. Quer ver o mal, né? Quer ver que as o coisas mal. deem errado. E outros, porque ainda tem um terceiro, que foi o caso de Pilates, por covardia. Ele sabe que está errado, mas ele tem medo de enfrentar o certo, ele não quer o tumulto. Na verdade, politicamente, ele não quer o tumulto, ele quer agradar quem estava ali. Covardia. Mesmo ele sabendo que está errado, ele falou, não, eu tenho mais interesse, eu ganho mais. A vida de um inocente não vale o suficiente para tirar aqui a minha paz do reino. Imagina o arrependimento dele depois. Eu imagino. Agora, como diz a Gilda, eita lasqueira. Mas a gente não vive aqui na sociedade assim também? Quantas vezes a gente deseja morte de alguém, alguma coisa? Não precisa nem disso. A gente não precisa levar isso a esse extremo, né? Quantas vezes a gente deixa de fazer o que é certo porque a gente não quer se envolver e não quer brigar? Porque pode ter alguma vantagem material ou vai dar muito trabalho. Márcia Gomes Padovani. Estou no Zap e no Radinho. Vamos falar mais ainda de Jesus e sobre Jesus e sempre Jesus. É isso mesmo. Deixa eu dar uma paradinha aqui para a gente ver Emmanuel, senão eu acabo não falando de Emmanuel. Que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Pilatos. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Acho que a gente está mais nessa, né? Ora a gente acredita, ora a gente perde um pouco a fé. Filha de Jairo, né? Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Olha, a gente pode se reconhecer várias vezes em vários desses, né? E é tudo normal, né? Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e fugirem espavoridos no sacrifício do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando com despreocupação do dever e da responsabilidade.
Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-os sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas, até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo, Jesus, o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então, a gente ora está num time, ora a gente está no outro, ora a gente está no time que quer só a bênção, ora a gente está no time que não quer o sacrifício, ora a gente está no time que quer o bem de todos, o perdão, a cura da humanidade, ora a gente quer a cura só de quem a gente gosta, né? A gente fica indo e voltando, mas a verdade é que se a gente começar a abrir o nosso coração e tentar colocar Jesus na nossa vida, a gente vai estar no time do amor e do perdão, vai estar no... Hoje é dia de São Pedro. Hoje é dia de São Pedro. E lembrou dele bem. É verdade. Agora, o que eu acho? Antes da gente... Faltam 10 minutos. Na verdade, quanto mais a gente vai estudando dentro do Espiritismo e vendo, né, as verdades do universo, da reencarnação, etc., tudo isso que nós criticamos, né, que são defeitos do ser humano, são coisas normais. Era previsto de acontecer. Por quê? Porque a gente se desprende da natureza e se torna inteligente passando pela carne o tempo todo. Então, cada vez que você encarna, você vai se tornando maior a individualidade. E estar na carne é brigar por coisas de sobrevivência. Então, quando você vai pedir a cura, como Jairo foi, ele está indo pedir algo que é a sobrevivência dele na carne. Estar na carne é aprender. Quanto mais tempo você... A maior escola que você tem em todo o universo é estar encarnado. Por isso que a gente tem que ser contra a pena de morte, tem que ser contra a violência, tem que ser contra o aborto, muito contra o suicídio. Por quê? Porque a maior escola do universo está na carne. Estar na carne é comer, beber, ter segurança, ter paz. Então, nós buscávamos Jesus, nesse momento encarnado, para essas coisas. Nada mais razoável do que a sobrevivência. E, em cima disso, buscar a poesia, pensar no bem do outro e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo isso que parecem defeitos, que a gente ri e a gente se posiciona nesse lugar, quando vai buscar o Cristo nas primeiras interações, etc., são coisas normais. Porque é assim que a gente foi criado na natureza. Para estar na carne. E estar na carne é sobreviver. E sobreviver é ter conforto, segurança, alimentação, saúde. Se eu tenho que estar na carne o máximo de tempo possível, eu tenho que ter saúde. Então, buscar Jesus para pedir saúde não é um pecado. Faz parte da nossa natureza. Faz parte de estar encarnado. E essas coisas que acontecem no planeta, a gente fala, Hernani, você falou que foi tudo programado para Jesus ser crucificado. Mas que Pôncio Pilatos não precisava passar por aquela provação, tanto Judas, quanto a negação de Pedro, etc. É verdade. É verdade, porque Jesus dizia, o escândalo é inevitável. Quer dizer, o plano espiritual sabia que ele ia ser entregue e pego. Por quê? Porque é tanta crueldade que isso vai acontecer. Mas ai daquele que cometeu o escândalo. Quer dizer, você tem que fugir desse escândalo. Quando Pôncio Pilatos é advertido por Cláudia, né, que ele não deveria crucificar Jesus, o que ele tinha que ter feito? Escutado a mulher dele. É isso que você tem que fazer também. Você... Mas ele não escutou. É isso que você tem que fazer também. Aprende com Pilatos. Quantas vezes ele deve ter falado, Cláudia, que erro meu não ter te escutado, hein? Viu? Você também. Presta atenção. Tudo a gente faz piada, né? Eu queria mandar um abraço para Pedro Luiz do Valqueire, que mandou um abraço para todo mundo. Nosso poeta, Luiz da Ilha. O tema do programa se resumiria no seguinte: o fim ou o começo? No meu entender, hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas, portanto estamos, na verdade, enfrentando o exame evolucionário, ou seja, um teste de inteligência cósmica, e lembro que demos poderes prodigiosos que temos, né, ao nosso dispor, e antes que possamos continuar a nossa jornada reencarnatória e evolucionária, precisamos obter a sabedoria de Jesus Cristo para sermos os mestres de nós mesmos, de um modo que seja benéfico para todos nós espíritos reencarnados nesse planeta. É isso, né? É um teste emocional, eu não diria que é um teste de inteligência. É um teste de emoção, né? Que pessoas muito inteligentes, às vezes, desequilibram, né, com as circunstâncias. Nós estamos sendo testados emocionalmente. Como é que você reage diante de absurdos? Como é que você reage diante de coisas que você não concorda? Como é que você vê
uma multidão de pessoas cometendo erros e você não vai conseguir mudar aquilo, né? Imagina você estar lá no meio e todo mundo gritando Barrabás. E aí? Se for com o conhecimento que a gente tem hoje, eu acho que a gente enlouquece, né? A gente enlouquece. Todo mundo começa a gritar Barrabás, você fala, não, e tu vê teu filho gritando Barrabás, cara... Eu queria mandar um abraço para Edna do Valqueire. Sem amor e sem perdão, nós não somos nada. Foi ensinamento de Jesus. Meu pai, se estivesse encarnado, faria aniversário hoje, dia de São Pedro. Um abraço para vocês. Um beijo para você. Aonde quer que ele esteja, Edna, ele recebeu o seu parabéns e está recebendo o nosso parabéns agora para o seu paizinho. Janete de São Gonçalo, muito feliz com o programa de hoje. Que bom, que bom. Queria mandar um abraço para Márcia da Muda. Todo mundo que pediu o nome na radiação eu coloquei. O pessoal parou de pedir o MAP São Gonçalo, hein? Será que já tem? Selminha de Honório Gurgel falou que quer 2 horas de programa, Hernani. Resolve isso aí. Vitorino e Pablo. O Pablo é que tá mandando na rádio agora, eu acho. É o Pablo? André. Cadê o Pablo? Pablo. Queria mandar um abraço para Libânia Vieira. Maria Betânia, boa tarde. Grande aprendizado falar de Jesus, ouvir mensagens de amor. Márcia Gomes Padovani, respondendo a Gilda, né? Muito mais do que você imagina, se comprazem pelo mal. É verdade. Porque não terão chance na nova terra. Às vezes, ele sabe que não vai conseguir passar, e aí o que ele quer é atrasar a evolução do planeta. Atrasar a turma inteira, igual a escola. Exatamente, né? Isso. Jaidete Gomes da Silva, boa tarde. Iris Hernani, estou amando o tema. Gente, falar de Jesus é muito bom, maravilhoso. Bendita reencarnação. Faz com que a gente repare as faltas do passado, é verdade. Marilene Melcíades mandou um boa tarde. Leonora Aranda, boa tarde, excelente programa, gratidão pelos esclarecimentos. Muito bom ouvi-los. Lucimar, boa tarde. Maria Ruth. Adilson Azevedo, ele falou assim, boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, já dei meu like, vocês já deram de vocês? É apenas um like, não custa nada, mas é importante para a nossa Rádio Rio de Janeiro, é verdade. Então vamos lá dar o like. Eu acho que o pessoal hoje não está afim de dar like não, mas tudo bem. Tá sem like aí? Maria Régia, boa tarde, amigos queridos. Marcelo, irmão Ribeiro, boa tarde, adoro ouvir o programa de vocês. Ainda não consegui ir no seu curso, mas já dei meu like, isso aí. Valéria Quirino, Roselina Barroso, os nomes na irradiação já coloquei. Denilton Oliveira, adorando o programa. É um verdadeiro soco no estômago. A ideia não era essa, pelo amor de Deus. Tem que ser um lenitivo, mas tudo bem, de vez em quando eu também me sinto socada no estômago. Rosimar Lucas Guimarães, Marcelo Mendonça, Rosenilda Barroso. Todas as irradiações que o pessoal está pedindo aqui, eu já coloquei. Eu queria aproveitar, eu sei que a gente ainda tem algumas mensagens, eu vou ler todas elas, tá? Não aqui, mas eu vou ler. E eu queria aproveitar esse finalzinho para que a gente possa lembrar de que, muitas vezes, é mais fácil para a gente tomar o caminho de se calar, tomar o caminho de não intervir, tomar o caminho de não se posicionar. Mas o mais fácil não leva a gente, às vezes, a lugar nenhum. Na grande maioria das vezes, o que leva a gente a algum lugar é difícil. É o caminho mais difícil, é o caminho árduo, é o caminho cheio de pedras, é o caminho que machuca o pé. Esse é o caminho difícil. Então, viver, a gente precisa viver com alegria, a gente precisa viver com felicidade, mas a gente precisa vencer os conflitos. Eu estava conversando com o Hernani hoje, a gente estava falando como a gente está evoluindo para uma geração que não sabe resolver conflitos. Então, a gente antigamente resolvia com muito mais facilidades os conflitos. Hoje em dia, a galera mais jovem, e até os jovens adultos, que eu vou chamar uma pessoa de 30 anos, é um jovem adulto, não sabem lidar com frustrações. Então, se não aconteceu do jeito que ele gostaria, aí já vem o desespero, já vem o ninguém me ama, ninguém me quer, já vem a queda, a ansiedade, a depressão. Não que a ansiedade e a depressão não seja uma doença. Mas a gente começou a banalizar alguns sentimentos que nós tínhamos e que não necessariamente é uma doença.
Eu lembro que teve uma menina trabalhando comigo uma época e ela falou, não, eu sofro de depressão, eu estou muito mal, eu estou muito deprimida. Eu falei, mas você já foi ao médico? Não, eu estou muito deprimida porque eu gastei muito no meu cartão de crédito e eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, então você não tem depressão, você tem dívida. São duas coisas diferentes, né? A depressão é uma doença onde você fica abalado emocionalmente, fica mal, sem nenhum motivo aparente. Agora, você está chateada porque você gastou mais do que você tinha. E não consegue pagar. O nome agora. disso você tem um problema que a gente precisa resolver. Então, a gente precisa colocar Jesus na nossa vida, ajudando e dando força para que a gente possa resolver os nossos problemas. Uma vida com Jesus não é uma vida sem luta. Jesus não prometeu facilidade para ninguém, não é? Vai que eu vou atrás e nada de ruim vai acontecer. Uma vida com Jesus é uma vida com força. Para mim, ele prometeu, ele não está fazendo. Uma vida com força, uma vida com fé. É uma vida que vai trazer a cada um de nós a força necessária para vencer os obstáculos. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, eu não sei o tamanho do que você vai ter que enfrentar. Mas eu sei que você tem um Deus que é amor, poder e bondade. Eleva teu pensamento, que Ele vai até você. Amém. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.